Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal e aqui na bancada, com satisfação que nós estamos recebendo a secretária municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Clarita Balestrin. Clarita, bom dia, como vai? Bom dia a todos, prazer despertar, né, com vocês aqui, sempre muito ligados em todas as informações de Botucatu. Clarita, nós temos vários assuntos para serem discutidos, falar de esporte sempre é legal, mas nós temos aqui em Botucatu uma situação na Avenida Universitária, ali, não sei se é Alto do Paraíso, Jardim Flamboyant, enfim, onde nós temos lá uma pista de bicicross, BMX, intitulada Anônimos, né? E a gente está tentando até o contato com o responsável pela pista lá, o Felipe Pereira, para que ele participe também desse nosso bate-papo. Ele é horário de trabalho, então ele não pôde vir. Mas essa pista, o funcionamento, a Ellen está conseguindo já, ele tá à disposição? Antes de eu fazer a pergunta para a Clarita, então vou falar o bom dia, porque ele está trabalhando, vamos nessa sequência. Priorizar. Alô, Felipe, bom dia, como vai? Não conseguimos ainda, né? Alô, Felipe, bom dia. Não sei se ele está nos ouvindo. Bom, não estamos conseguindo, né? Vai ser o retorno. Bom, enquanto a gente tenta o Felipe, bom, Clarita, a situação é essa. Essa pista de bicicross, ela tem atividade frequente? Como é que funciona tudo isso, Clarita? Márcio, Botucatu é abençoado por diversas características do ciclismo, né? Uhum. Esta é uma delas, que é o BMX Freestyle. O BMX é a forma de introdução da criança no ciclismo, né? Lá você tem rotas lá mais agressivas, né? Mas você tem passagens menores que, por vezes, eu já fui lá algumas vezes e presenciei bastante criança. Entendi. Acredito agora com o tempo de chuva, todas as coisas da natureza, eles devam estar usando um pouco menos, né? Mas são eles próprios. O Anônimos é um grupo de ciclistas de BMX Freestyle bastante conhecido no Brasil, porque eles procuram manter a tradição desse tipo de ciclismo aqui em Botucatu. Explica um pouquinho como é que é esse... O BMX, você tem o BMX Race, que é a corrida, que é a modalidade olímpica. É corrida mesmo, velocidade. Você larga em plataformas, numa plataforma estável, né? Tem o start, essa plataforma ela baixa e é a corrida de velocidade. E a gente já teve campeões internacionais aqui do Brasil. O freestyle, como a foto ali, são mais manobras. Então são aquela que dá piruleta. Isso. E aí que vem algumas... O Márcio fazia isso. Eu acho que toda criança na infância um dia sonhou em voar um pouquinho com a bicicleta, né? E aí vem uma das questões que o pessoal fala: por que não asfaltar, né? Eles cuidam dessa pista com lonas, muitas vezes colchões, porque às vezes você dá a piruleta e ela não termina bem, né? Então é uma forma, ruim. Exatamente, é uma forma de amenizar um pouquinho na queda. Clarita, vamos tentar falar agora com o Felipe, né? Que é o responsável pela pista lá, pelo Anônimos, e ele está trabalhando, mas conseguiu um tempinho para falar com a gente. Alô, Felipe, bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem e vocês? Bem também. Quer dizer que você é o Anônimo? Mais ou menos isso. Eu tô lá, hoje em dia aqui na cidade eu sou o que está lá há mais tempo. Tá. E quanto Teve tempo? Alguns pilotos que começaram comigo, mas hoje eu sou o vovô da pista lá. Quanto tempo existe essa pista, Felipe? A pista tem desde 2000 e eu tô lá desde 2003. Tá. Quando a gente começou eram 5 rampas, hoje tem mais de 20, quase 30 rampas lá. Tá. Ô Felipe, eu sou responsável por essa entrevista porque eu moro mais ou menos perto e algumas pessoas no final do ano viram a pista lá coberta com lona, com plástico, com latas de tinta e a visão não é bonita, você tem que concordar comigo. Sim. A pista ali, daquela jeito que é coberta, mas
Qual é o motivo? É bom a gente explicar isso pros ouvintes. Qual é o motivo dela ser coberta dessa forma? Então, o motivo é a questão da manutenção. Como são muitas rampas e toda a manutenção tem que ser feita ali por alguém que sabe andar, porque 1 grau errado na rampa pode te jogar errado e dar um acidente. Então, essa parte técnica de finalização das rampas é feita toda por nós. E hoje a gente, ali, o pessoal efetivo que dá manutenção e tudo mais, a gente conta com umas 10 pessoas. Entendi. Então, a gente tem que cobrir para amenizar o que der de desgaste, de destruição nessa época de chuva, que a chuva é o nosso pior inimigo. E para a hora que chegar lá, fevereiro, a gente descobrir e começar a arrumar tudo, que daí a chuva dá aquela amenizada, então a gente consegue deixar a pista praticamente sempre descoberta. O motivo da lona é esse, é a parte de manutenção mesmo, proteção das rampas. E atividades, como é que a agenda de atividades? Toda semana, todo final de semana, como é que funciona? É praticamente toda semana. Agora sim, o que junta mesmo todo mundo é final de semana, mas todo mundo dá uma volta a hora que sobra um tempo durante a semana, mais à noite, por conta do horário de trabalho mesmo, a galera sai e lá é iluminado agora, então às vezes até 9, 10 horas da noite a gente está andando lá. Às vezes não está todo o grupo, mas 4, 5 pessoas estão por lá. Durante a semana, tem dia que vai, tem dia que não, mas a pista está lá. Essa iluminação, inclusive, foi colocada, acho que no final do governo Pardini, né? Isso. Essa iluminação, ela vem de 2019. Ela vem de 2019, que quando teve jogos regionais aqui, essa equipe nos ajudou demais com a equipe feminina do BMX. Nós não tínhamos bicicleta, não tínhamos nada. E os meninos nos orientaram. A construção da pista também, né? A gente ficou lá ajudando a construir. Na pista para os jogos regionais. E aí, a única coisa que eles pediram para nós foi a solicitação desses postes que está passando aí até de iluminação, justamente pelo trabalho. Eles trabalham e no momento que eles tinham a disponibilidade de ir para a pista ficava escura. E daí essa iluminação realmente foi colocada em 2020. Tá. Ô Felipe, e quantas pessoas participam? E a gente sabe que até o filho do Sassá, que também é um participante com sucesso nessa pista. Conte um pouquinho do pessoal que participa, dos anônimos aí. Sim, hoje a gente tem mais ou menos umas 12 pessoas assim efetivas da pista, que conta com de 14 até eu que estou com 38, acho que sou o mais velho dali. O Paulinho Sasaki começou aqui, ganhou um mundo, se profissionalizou, trabalha, agora ele mora em Apucarana, mas ele tem o projeto dele lá, ele é o técnico da seleção técnico da seleção olímpica de BMX Park, que é o freestyle, que agora virou olímpico também. Fora o race, agora a gente tem o parque que virou olímpico. Ele é o técnico da seleção brasileira, é o Paulinho Sassaki. Começou aqui, sempre que pode ele tá aqui. E é isso, tem essa turminha. Agora a galera mais nova tá chegando na idade de faculdade e tudo mais, então o tempo deles estão mais corrido. Tá certo. Bom, vamos agradecer o Felipe. Não, então. Bacana, hein, Felipe? Manda aqui uma agenda pra gente poder avisar as pessoas para ir assistir. Clarita também, eu acho que a prefeitura pode ajudar um pouco mais ali, criando um espaço para que as pessoas possam assistir. Acho que a grande maioria das pessoas de Botucatu, eu me incluo nisso, não sabe dessas atividades que Botucatu tem. Botucatu tem muita coisa que a gente desconhece. Quer dizer, é um lugar que eu poderia estar levando a minha filha no final de semana para assistir, né? E apreciar esse esporte, mas a gente não sabe qual é a agenda, quando tem atividade, né? Se tem um lugar lá onde eu possa ficar, assistir com segurança, isso é importante. Agora a pista lá é o momento de começar a trabalhar, então a gente vai estar mais trabalhando do que andando lá praticamente.
Perfeito. Eu pretendo ali... Alô? Oi, pode falar, Felipe. Ah, tá. Eu pretendo já agora conversar ali com a turma pro final de março, começo de abril ali, marcar um evento que a gente faz anual. Que daí não é um campeonato, é um encontro, e daí vem galera do Brasil todo, a gente faz alguma premiação ali na hora, mas sem nada muito técnico. Entendi. Uma premiação que as lojas mandam, brinde, e às vezes roupa e tudo mais. Não é um caráter profissional, assim, de competição. É uma recreação, mas todo mundo que gosta é a época que vem para aproveitar, andar na pista, a galera do Brasil todo. Que legal. Felipe, eu sei que você está trabalhando, a gente gostaria de agradecer, até para esclarecer, né, como é que funciona essa pista, o porquê da lona, das latas de tinta para segurar a lona, para a chuva não levar. Então está esclarecido. Sim. Agora, né? E eu que moro e caminho por ali, agora vou ter mais compreensão e saber. É uma visão feia de você olhar ali, ver a lona, ver as latas. Sim. É feio sim, mas tem um objetivo para preservar a pista e para que vocês tenham um bom desempenho lá, né? Obrigado, viu, Felipe? Bom trabalho aí. Também, a gente está programando agora, a gente vai ver se a gente faz um molde para trocar pelo menos as latas por um peso, porque a lata também é bem feia. Foi uma boa solução encher ela de cimento para segurar as lonas, mas também não ficou legal. A gente vai ver se a gente faz um molde de um peso assim, próprio da pista. Eu acho que já vai ajudar bastante no visual ali. Tá certo. Felipe, muito obrigado, viu? E mande pra gente a programação, conte com a gente aqui da Prever FM para divulgar os eventos também dos anônimos nessa pista de BMX, tá bom? Com certeza. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho. Um abraço para vocês também. Tchau, tchau. 7h18, tá vendo como uma entrevista esclarece as coisas? Márcio, dá para melhorar essas latas aí, né? Eu não sei como chama quando você pega aquela zona, coloca aquele ferrinho que faz um furo e você colocar alguma coisa para prender. Lourival, eles são tão anônimos que eles não pedem ajuda, assim, eles procuram eles mesmos resolverem, né? Se virar. Exatamente. E eu passei por lá esses dias na ciclovia e realmente, assim, como boa parte da ciclovia e essa época de chuva, vem, escorre, tem terra invadindo a ciclovia. Então, com certeza, tanto por situações desses pesos, a gente consegue algum material com um arquerete para também substituir os baldes, quanto também fazer um pouco a manutenção, porque é o que ele falou, né? É sazonal, tem pessoal que vai para faculdade e tal, então diminui um pouquinho, mas normalmente tinha umas imagens passando aí de crianças saltando. Tem uns bancos lá que os pais ficam por lá e tenho certeza que quando tiver o campeonato a gente vai divulgar. A gente tá pronto aqui para divulgar, né, Márcio? Vamos incentivar, vamos motivar. Agora, com pouco investimento, acho que da prefeitura, dá para melhorar muito ali. Sim. São coisas baratas, né? Sim. O último e que foi assim, eu trabalhei muito antes de estar nessa posição que eu estou hoje para conseguir essa iluminação. O último investimento da prefeitura lá foi essa iluminação. Mas que nem o Márcio falou dessas latas, eu não sei como chama, que nem aquelas lonas de caminhão, Márcio, tem ele não é orifício ali que aquele orifício com um ferrinho, você colocar aquilo ali, né, e ilhós. Prender, ilhós que chama? Tem os ilhós que você coloca. Não sei o nome daquele, bom, enfim, é como lonar um caminhão, vai? Sim. Você coloca ali, coloca uma cordinha, um ferrinho. Não precisa pôr as latas, não fica tão feio, né? Eu acho que o ferrinho não, por causa da queda da... Não, mas na hora que você for tirar, você tira, só para aprender. Como montar barraca. O nosso... Põe um ganchinho lá, monta barraca, como chama esses caras que sai acampar aí, o nosso especialista em camping aqui, que é o Godinho. Eu sei o que é o ganchinho ali, o ganchinho que você põe. Então, mas quando você vai montar a barraca, você não prende a lona? É a mesma coisa ali, tá? Eu acho que essa lona, inclusive, Márcio, de repente... Se eles fizeram uma lona com algum tipo de patrocínio, que nem vai lá, né? Sei lá, uma lona com o desenho da Prever FM, né? Um pedaço, outra lona com outra. Tá dando ideia. Começa a ficar bonito ali. Não. Tá Felipe, se tiver na ideia escuta... que a gente é bom para dar parpite, né? Para dar parpite na vida dos outros aqui, a gente é bom. Você sabe que eu ia perguntar para ele é o seguinte, porque é o que a Clarita falou, a rampa de terra, ela tem um porquê de estar ali, né? Só que, em contrapartida, essa pista ela foi improvisada lá atrás, numa área que era antigamente inutilizada. Para quem se lembra daquela região antes de 2000
2010, ele disse que desde 2000 existe a pista ali, era só um terrenão ali. Só que depois a prefeitura, acho que se eu não me engano em 2011 ou 12, com a ajuda da Desenvolve São Paulo, construiu aquela ciclovia saindo da portaria atual do Lajeado até praticamente a Dante Delmanto, cortando a Avenida Universitária, que é onde está instalada essa pista. E essa transformação foi feita em quase todos os quarteirões, né? Se você passar pela ciclovia, tem lugares maravilhosos, ali é bonito, hein? frutíferas. E esse quarteirão destoa de todo o resto. Eu acho que essa é a questão da população. E aí, assim, nós temos que ter a pista de terra, beleza, mas não tem nada que possa ser feito para transformar esse local, para que ele fique, para quem visualmente mais bonito. Exatamente, para quem passa por ali, vem vendo aquela. Fica uma cicatriz ali. Isso, eu acho que esse é o desafio. E ali, Clarita, eu tô vendo ali em volta, se você chamar o pessoal da jardinagem da prefeitura, que eles são muito bons, um pouquinho de cuidado ali naqueles barrancos em volta, acertar aquela grama, deixar mais uniforme, fica um lugar muito bonito. Às vezes alguns locais com estrutura de concreto, isso é possível? Das laterais, no que eu bater a cabeça ali vai dar. Essa área, né, da Avenida Universitária, eu falo que se tornou uma grande área quente do município, né? A área que as pessoas vão para lá fazer atividade física, né? Eu brinco que tem muita gente, muito movimento. Então, aquele mato lá mesmo, é pra prefeitura ter tirado. Exatamente. E aí, todos sabem, né, do meu gosto pelo ciclismo, eu sempre falei que eu gostaria de fazer ali uma grande praça do ciclismo, com pista de pump, com essa pista de freestyle, com o pessoal rodando speed, mas a gente tá no processo, mas a gente não conseguiu ainda. Amanhã eu tenho uma saída, eu brinquei de saída técnica, amanhã eu vou sair com o Rodrigo Miquelin em horário de pico de movimento de carro e a gente vai passar todos esses lugares de bicicleta. Então, eu tenho um foco muito grande nesse local, justamente por ser a iniciação do ciclismo, e não vou nem chamar de cicatriz, vou chamar de fibrose, porque isso daí já está tão enraizado e realmente poderia ser muito mais bonito para atrair a todos, não só os que já são apaixonados por esse tipo de atividade. Assistir, né? Assistir, levar o filho. Então você chega lá, você vê um lugar desse e fala, poxa, não dá, né? Chegar com meu filho. Aquele mato ali, ó, já tá faz tempo ali, Clarita. Essa foto é aquela que eu tirei? Esse mato, quando eu passei, isso aí foi no final do ano. Final do ano. Mato seco. Cortado, tinham tirado ali. Depois de alguns dias, não tinha mais o mato ali. Não tá mais lá. Mas eu acho que não foi nem a prefeitura, foram eles que tiraram. Porque mas olha, eles são abnegados, que moram ali quem perto. Quem tá nos assistindo, né? Tá vendo ali, a grama em volta, Clarita, ali era para estar um tapete ali, ó. Bonito. Exatamente. Olha na lateral Olha na lateral da ciclovia, onde tem a faixinha branca, essa grama tá invadindo. Essa cicatriz não é só do barranquinho deles lá com a lona, não. É o entorno que precisa ser cuidado pelo pessoal de jardinagem, não sei como se chama lá, pessoal. Zeladoria. Zeladoria da feitura, e eles são bons, hein? Muito bons. Eu acho que só tá faltando um pouquinho de destinação. Olha, vai lá, dá um trato lá que vai ficar muito bonito aquele lugar ali, né? E eu acho que as pessoas de Botucatu passam a ter um outro local no final de semana para levar. O que vamos fazer hoje? Vamos lá ver a molecada pular de bicicleta? Vamos? Eu inclusive já fui. Com as minhas filhas. Não, eu só assisti. Eu já fui, falei, pular, já fui também. Eu fiquei assistindo um dia lá e é muito legal, porque as crianças, né, eu tenho 2 meninas, elas não andam de bicicleta desse jeito, mas de ver as manobras é algo que chama muita atenção, é muito legal. Existe algum projeto nesse sentido de transformar projeto executivo já pronto para a gente pensar em valor, onde buscar esse valor? Porque o que vai esbarrar ali é o preço, né? É o custo. Sim, para essa pista não, né? Porque a pista, como ele falou, eu estou falando na pista, né? No desenho da pista. Para essa pista não, que é uma levada mais deles. Para o entorno é o que eu falei, eu vou passar amanhã, que é uma coisa que eu venho solicitando, e mostrar assim o quão fácil está para chegar nesse resultado. Seguinte, tudo tem que ter um ponto de partida, né? A gente percebe aqui, já veio alguns deputados, alguns candidatos, todo mundo está prometendo, dizendo que vai fazer Botucatu bem melhor. Ótimo, tá? Mas que nesse caso ali, Clarita, eu acho que precisa partir assim, ter um projeto, falar, olha, aqui nós precisamos de uma lona nova, uma forma de prender essa zona melhor, precisamos fazer esse jardim, precisamos colocar árvore, banco, iluminação, banheiro, não sei, tá? Um projeto. Isso aqui vai custar quanto? 150, 200, 400 mil? Qual que é a verba da sua secretaria?
9 milhões. Desses 9 milhões, 2 milhões vai chamamento, 1.800.000 Bolsa Atleta, 1.200.000 transporte. Sobra quanto? 3 milhões. Esse é o RH, que é o pior de tudo. Exatamente. Tá, bom, enfim, eu acho que se tiver um projeto escrito mesmo no papel, tá aqui, ó, nós temos um projeto para essa pista, vai fazer isso, com isso nós vamos trazer mais criança, mais público, mais isso, vai custar 300. Aí começa a correr atrás. Senão, fica só no sonho aqui, na vontade de todo mundo. Lore, assim, você tem toda a razão, é assim que a gente trabalha, mas a gente vem de uma demanda altíssima de praças esportivas, dos nossos próprios, então a gente tem todos esses valores, disso que eu já estou correndo atrás. Daqui tem também? Não entendi. Um projeto? Tem Desse daí ainda não. É o que eu falei, amanhã eu passo com o Rodrigo Michelin para ter esses olhares em lugares mais, olhar mais do momento ali, né? Que legal. O Felipe mandou essa última foto aí, dizendo o seguinte, que até 2008 a rua era de terra ainda. Acredito que não a Avenida Universitária, mas a rua de trás. Eu acho que a rua de terra é a rua de trás da Avenida Universitária, que eu não vou lembrar o nome, né? Que talvez sim, era de terra. Nós vamos fazer um intervalo rápido. Para 7h30, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E na foto que nós mostramos anteriormente, ele disse que a rua, o Felipe, né? Do Anônimos, dizendo que a rua de terra até 2008 a rua de baixo, onde tem a ciclovia, era a rua de terra, não tinha asfalto ainda, né? Então, quer dizer, a questão de 15, 20 anos que as transformações começaram a acontecer ali. E pode acontecer para melhorar ainda, porque é difícil quem não goste disso. O pessoal fica repetindo, né? É de ver o jeito que a manutenção acontece, até porque falta de verba também da secretaria, né? Eles que praticamente correm atrás disso aí, 12 pessoas, de garotos a maioria, não tão garotos assim, porque o Felipe está com 38 já, né? E começou há 20 anos atrás, então com 17, 18 anos ele já estava dando os pulos, né? Mas eu adorava andar de bicicleta quando moleque. Sabe quando eu parei de andar? Quando eu vi essas bicicletas com marcha, eu não consegui me adaptar com aquilo. Eu não consigo pedalar e trocar a marcha ao mesmo tempo. Eu masco chiclete ou eu ando, não consigo fazer duas coisas junto. Então eu não me habituei com bicicleta com marcha. E aí eu parei de andar de bicicleta, mas eu gostava das bicicletas mais antigas mesmo. Há sempre tempo de voltar, hein? Te convido para um passeio. Mas eu não sei, esse negócio de ficar trocando de marcha aí, não tem alguma automática, não? Eu me lembro da pistinha da Alvorada. Acho que não sei se vocês conheceram, a Clarita lembra disso? Onde hoje é a Vila Romana, ao lado do Boulevard ali, todo aquele Boulevard onde tinha um terreno muito grande ali ao lado da. Era a pista que a gente brincava, não chegava nem aos pés dessa aí, mas tinha algumas rampinhas ali. Júnior Quinteiro levou vários tombos ali naquela pistinha. Nossa, eu pegava a bicicleta, a gente ia até ver o da noiva de bicicleta e voltava, sabe? A gente gostava. Agora que tem o passeio público agora lá, tá na hora de voltar. É que eu não sei andar de bicicleta de marcha. E olha, tem bicicleta lá em casa, eu não ando, eu não consigo me adaptar com aquele negócio. Eu nunca sei que marcha que eu tenho que pôr, que hora, eu me atrapalho tudo com aquilo. Tem que ser automático. Um destaque importante que eu gostaria de fazer, eu já, no começo do ano passado, eu alimentei novamente isso. A Secretaria de Estado, a Secretaria de Esportes do Estado, 2019 foi o último ano que teve o BMX. E como eu falei, desde a parte educacional, o processo de iniciação do ciclismo, normalmente a criança tem uma bicicleta BMX. Parece característica mais de homens, mas mesmo as meninas, o desenho da bicicleta lembra muito a bicicleta BMX. E a Secretaria de Esportes do Estado retirou a modalidade de BMX e mountain bike dos Jogos Regionais e Jogos Abertos. Eu fui buscando essa alimentação até chegar numa reunião na Secretaria e fazer a pergunta. Dá muito trabalho. Ah, que legal, porque você tem que montar a pista, foi o que o Felipe falou, quando montaram a pista para os jogos, eles foram lá, é caminhão de terra, você tem que fazer a curva, e como eu brinco, jogos regionais, né, ele pega interior, o mountain bike, que aqui em Botucatu, quando os jogos foram aqui, foi atrás do ginásio, toda a cidade tem a parte periférica com terra, então mountain bike você consegue fazer, o BMX faz pista. Agora nos jogos regionais e jogos abertos só tem o ciclismo de estrada. É uma pena. É o esporte olímpico hoje?
O BMX? O BMX Race, né? O que ele falou que agora entrou o BMX Freestyle. O mountain bike é olímpico. A gente, recentemente, a gente teve o Henrique Avancini como campeão mundial, como destaque. E as provas de ciclismo de estrada, de velocidade, de pista, oval. O ciclismo, a maioria das modalidades de ciclismo são olímpicas. Botucatu, nós temos fera no ciclismo? Márcio, a gente Tirando tem... a Clarita? Não, a gente tem bastante atletas praticantes que participam de provas, né? A gente vai muito bem nos jogos regionais, tanto no masculino quanto feminino, mas de performance de elite, no momento, não. A gente tem atletas de categorias que se dão muito bem em campeonato paulista, brasileiro, e isso não estou desqualificando ninguém, pelo contrário. Também que o pessoal vem aqui uma vez por ano, né? Tem a Brasil Ride, né? Que é um evento, e pensando em, né, o que eu estou colocando assim, pensando em elite, em campeonato paulista, brasileiro, o Brasil Ride, ele é um evento gigante, né? Super conhecido até fora do Brasil, e alimenta muito comércio, ciclistas, o desejo de pedalar. Que legal. Olha aqui, o André, o Felipe acabou de mandar uma mensagem aqui que ele chegou a andar no Alvorada, viu? O Felipe disse aqui. E hoje temos uma menina que está com a gente efetivamente trabalhando e andando, Jaqueline, que deve ser o destaque aí no bicicross, aí no BMX, né? E é muito legal porque é um esporte, assim, na teoria, que a criança adora, né? Que tem acesso, né? Então, se oferecer condições, eu acho que vai aparecer grandes ciclistas, grandes atletas, né, André? Não tenha dúvida, é o que eu falei, se na nossa época tivesse uma pista dessa, pode ser que alguém do nosso grupo, que era um grupo grande que usava aquela pistinha da Alvorada, poderia ser um atleta. Então você tem que dar estrutura, fomentar para que a gente possa ter despontando. E até nessa questão que o Lorival falou de projeto, a gente falou antes do intervalo, eu sei que o esporte realmente tem demandas para a cidade inteira, diversos tipos de demanda, né? Porque o esporte não é futebol, não é só ciclismo, é tudo, né? Só que esses, Clarita, eu acho que eles merecem um olhar especial, porque como a gente já tratou aqui, desde 2000 eles lutam. Eu me lembro que em 2010 ou 11, não sei se o Felipe estava, né? Acho que estava. Eu enquanto TV Tem, fui fazer uma reportagem com eles, a gente deu visibilidade, isso acho que passou no Globo Esporte, se não me engano, mas uma visibilidade grande. Então, assim, são lutadores que estão com essa pista há muito tempo. Não são aventureiros que chegaram agora com o chapeuzinho na mão e falaram, precisamos de uma ajuda aqui. E como você disse, eles mesmos não pedem ajuda. Então, acho que a prefeitura poderia ter um olhar especial para esse local e transformar isso num grande centro de ciclismo. Acho que seria muito legal. Um prêmio, né? Mais do que o troféuzinho lá no fim da competição, um prêmio para esses que lutam pelo esporte. Eu renovo aqui, né? Quanto eu já fui parceira dos meninos, e a minha entrada na prefeitura foi com a ideia de tornar ali uma grande praça eu chamo de cidade do ciclismo, né? Concentrar ali várias modalidades de ciclismo. Infelizmente, um ano foi muito pouco, mas a gente conversou bastante o ano passado e tenho certeza que a gente vai focar, porque o nosso foco é bem o que você falou, André. Eu tenho um slogan que eu uso, né, para a secretaria, que é mais esporte. Então, todas as formas de esporte, todas as formas de modalidades, a gente vai tentar essa vazão. Tem que arrumar verba, né? Ô Clarita, aproveitando que você está aqui, a gente nem combinou isso, mas eu sei que antes de você ser secretária, uma das principais reclamações da Clarita era com relação às calçadas aqui de Botucatu. Vou mandar para ele até. Eu tirei uma foto de uma calçada ontem e assim é complicado. E às vezes você pergunta, e mesmo vindo para a rádio de manhã, por que as pessoas correm no meio da rua e às vezes a pessoa não está com nenhuma roupa refletiva e você vem em sentido contrário, de repente você é surpreendido com uma pessoa correndo toda de preto, né? Não é a mulher de branco, é o atleta de preto, né? E você fica preocupado da mesma forma. Eu não vou com uma velocidade tranquila, tal, mas a dificuldade em se correr, em se praticar atividade física, uma simples caminhada nas calçadas aqui de Botucatu. Essa aqui é impressionante.
esse degrauzinho. Você tá indo pela calçada, de repente tem um degrau, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, não, tinha um degrau no meio do caminho. Isso é boa para aquela galera que anda no celular, né? Não tenho dúvida. Vai levar um capote ali. Né? Márcio, eu sou bem tranquila em tocar nesse assunto, porque eu falo que eu estou na Secretaria de Esportes, porque além de esportes, ela é de promoção da qualidade de vida. E promoção da qualidade de vida, para mim, envolve mobilidade pública. Então, em algumas reuniões, eu fui a secretária que levantou essa questão das calçadas, né? Recentemente, conversando com o vereador, eu levantei a questão da calçada. Então, ela não foi abandonada por mim. Inclusive, que já vem acontecendo, uma das cobranças que eu fiz com o Fábio, né, numa das conversas, sobre a estocagem. Porque a calçada, ela é dever do munícipe, né? Então, muitas árvores que caíram, elas tombaram, a prefeitura vem e corta, só que a calçada fica destruída e com o toco ali, né? Verdade. E agora a prefeitura está começando a fazer essa estocagem, que é uma máquina própria, etc. A outra coisa, há muitos anos, há uns 7 anos, eu peço pela calçada da Praça da Juventude, que é lá na Avenida da Coab 1, na frente do Senai lá. E isso não acontecia, né? E 7 anos eu estou na prefeitura, há mais de 6 anos fora da prefeitura, eu venho nessa tocada. Eu falo que meu primeiro voto para vereador, eu procurei o vereador que eu ia votar e pedi para ele cuidar de calçadas. Faz mais de décadas. Cuidou, né? Não muda, né? Não muda. Então, assim, e aí, quando eu entrei, eu descobri que além de não ter a calçada na Praça da Juventude, a Praça da Juventude, ela recebe um projeto da Secretaria de Educação, onde as crianças chegam num ponto de ônibus, andam por um barranco, desciam um degrau que antigamente era escoamento de água, que se tornou uma escada. E aí eu solicitei de novo a calçada, não é? Aí eu solicitei novamente a calçada. Aí, não dá, porque óbvio que tem muitas coisas para fazer. E aí eu falei, nós vamos fazer calçada. Mas, professora, a calçada não é do esporte. É qualidade de vida, é mobilidade urbana, calçada da Praça da Juventude está pronta e foi feita pelo esporte. Nós estamos readequando a escada de acesso e então eu fiz minha primeira calçada, né? E venho trabalhando na cobrança disso, nesses absurdos. Próximo da minha casa, eu acho que um dia eu já comentei isso, eu moro no bairro Alto, ao lado da Igreja do Menino Deus. A minha mãe tem 85 anos e é extremamente ativa. E uma dos starts para ela sair de casa é buscar o pãozinho na padaria fresquinho pro meu pai. Foi feita uma calçada que ela era totalmente plana, né? Tinha um terreno e tinha a calçada plana. Foi construir uma casa que conseguiram fazer 4 degraus de escada. Eu denunciei, eu fui na ouvidoria, isso há alguns anos. Foi feito. Hoje está lá. Agora virou rampa. E será que existe a possibilidade, eu vou falar aqui uma sugestão, mas não sei se é possível, de você refazer algumas coisas? É claro que de repente a pessoa fez uma rampa para poder colocar o carro lá em cima, ou colocou o carro lá embaixo, enfim. Ela fez algumas adaptações, porque para fazer isso não era fiscalizado. Nunca foi. Não existia fiscalização. Essa aí que tá. Você acha que algum fiscal foi lá e falou, pode fazer ali, você não pode tirar esse degrau aí, pô. Você não pode fazer esse degrau aí. Então acho que a grande falha não é, e infelizmente a gente não vai conseguir corrigir nem 10% do que tem na cidade. A grande falha foi ao longo do tempo a fiscalização permitir aberrações como essa. Porque algum fiscal passou para, todo mundo que construiu aqui já sabe que chega no momento da obra que você recebe um fiscal, não é? Tem todo que mundo. receber. Se não recebeu, falhou algum momento. Mas como é que o fiscal aprovou isso? Existe, de todas as vezes que eu acionei, né, sobre a calçada, o que eles sempre falaram é da falta de fiscal, né? E nessa falta de fiscal eu passei a fazer denúncia. Então, se tem denúncia, o fiscal tem que ir. Então, acho que a população, como nós estamos fazendo agora em relação à pista, né, é entender por que aconteceu. Ellen, eu acabei de te mandar uma foto, e isso é novo,
na foto da Ellen, é um lugar que não tinha, é novo. O que as pessoas fazem e vem se espalhando nisso? Quando você faz um estacionamento, o estacionamento ele tem que ser a partir da calçada, no recuo adiante. As pessoas estão pintando a calçada como estacionamento. E aí, o que você fala, né, da pessoa correndo, eu vou chamar atenção pro idoso, pro cego, ó, essa calçada, ela não tem a guia do cego, beleza, nem todas as calçadas terão. Mas ele vai dar de frente com um carro na calçada. E esse carro é o meu. E eu estacionei aí de propósito para eu tirar foto. Foi multada, né? Não fui, porque eu só estacionei, tirei a foto e saí correndo. Mas mesmo se deixasse o dia inteiro, não seria multado. Entendeu? E atrás dele, ó, tem mais carros. É que eu não quis fotografar o outro carro, então... E isso acontece. E aí, Márcio, eu acho que tava conversando com o Lore até a hora que nós chegamos aqui. A população parece que ela tá, né? Ela não pensa no próximo. Então você tem um primeiro passo de alguém que não enxergou o outro. O problema do outro é problema de ninguém, né? Aí você tem a ausência de denúncia. Eu acho que a população ela tem que fazer parte de uma gestão pública. Então ela tem que denunciar, seja acionando os canais de imprensa, seja acionando a prefeitura. E depois entra nas outras partes de gestão, de multa. Eu falo que a calçada, seja no obstáculo, como você mostrou, seja no exemplo que eu falei de uma calçada nova que recebeu denúncia, mas que ainda assim se efetivou, seja numa pintura inadequada de calçada, ela deveria, e isso é uma coisa que eu deixo aí como sugestão para os vereadores, deveria se tornar uma lei, porque a gente tem hoje uma lei que funciona muito bem sobre o mato nos terrenos. Então a pessoa é notificada, ela tem o tempo para ela ir lá e fazer a capinação. Se ela não capinar, a prefeitura vai, capina e ela recebe a multa. E isso funciona muito bem, muito bem. Quem sabe da calçada a gente poderia ir para a mesma tendência. Não, e os engenheiros, os arquitetos, que na teoria deveriam saber que não pode, eles deveriam orientar o proprietário. Não posso fazer isso. Arrumar um outro projeto para fazer com que aquela rampa ou aquela descida para entrar na garagem seja de uma outra forma, porque é uma coisa complicada. Existem alguns locais aqui perto dessa pista do BMX. Se você tiver, bom, primeiro que você não consegue andar na calçada, mas se você conseguir, você vai aparecer e falar, nossa, eu estava em Botucatu, eu tô na China, porque é um buraco, é uma coisa impressionante. Tem uma amoreira ali, o pessoal para pegar a amora. Esse pessoal no meio da rua pegando a amora? Não, porque na calçada não dá. Ela tem realmente, olha, é um abismo ali. É um abismo. E isso acontece na cidade toda. Márcio, hoje eu tenho 52 anos. Então, assim, eu ainda enxergo bem, tenho uma dorzinha aqui, outra ali, mas eu ainda caminho bem. Eu consigo levantar bem meus pés para trocar os passos. Mas nós todos iremos envelhecer, se não... Não, só quando começar a branquear um pouquinho os cabelos. Tá bom, só quando caiu o cabelo, aí você começa. Né? Mas nós todos vamos envelhecer se não adquirir alguma deficiência de mobilidade. Então, assim, dar um passo à frente de pensar no próximo, tanto o próprio cidadão, quanto o legislativo, quanto o executivo. E tenha certeza que essa será sempre minha bandeira. Eu falo que, de novo, né? Eu estou na Secretaria de Esportes, mas diversas demandas de ciclovia e de calçada estão começando a chegar para o esporte, o que me deixa muito feliz, porque é uma das ações que eu gosto muito e que eu realmente vou atrás. Recebe muita reclamação sobre calçada, não acontece, André? É de tempo, né? Tempo vem bastante coisa, faz tempo que a gente não recebe nada. Acho que até porque a população começa a perceber que não adianta reclamar. A calçada, como eu falei, 90% não vai ser resolvido, não vão mudar. Essa questão de muitas empresas, né? Elas fazem áreas de estacionamento, mas não cabe um carro ali, né? E aí quem vem passa pela rua, né? Consultórios. Consultórios. Então você vai ali, às vezes o cara coloca ali garagem e tal, você vê que não cabe um carro. Ele faz, acho que só para você não parar na frente da loja dele ou na frente da casa dele. Mas que garagem que é aqui? Se colocar o carro vem no meio da rua. Mas ele coloca lá, né? Rebaixa aqui e coloca aqui uma entrada de carro. E você vê que não é pura maldade. Nós temos ouvintes também participando dessa nossa conversa. O Ricardo falou bom dia e falou que um projeto de paisagismo poderia ser feito na pista de BMX.
De novo, se alguém quiser nos acompanhar, tá convidado. Amanhã 9h30 a gente vai sair lá da Praça do Menino Deus de bicicleta para rodar um circuito que a gente chama de ciclo-anel viário. E acho que eu estarei... Quantos quilômetros? A gente deve fechar com uns 30 quilômetros. Vamos, Lori? Com marcha ou sem marcha? Com marcha. Você andar com marcha, você tem que me ensinar. E eu estarei, eu acho que com uma companhia incrível relacionada ao paisagismo, que é o Rodrigo Michelin. Então, tenha certeza que a gente vai passar ali e é difícil, né? O que o Lori falou, é ir atrás de verba. Tá dando ideias aqui, ó, revitalizar toda a área com gramado, bancos, flores, uma futura pista de pump trunk de asfalto. Desculpa, eu esqueci o nome. Ricardo, a gente tem um projeto que já está no departamento de projeto. Tentei bastante ano passado, mas de novo a demanda era muito grande. A gente tem um projeto para a primeira pista de pump track. O que é pump track agora? Semelhante a esta, né? Só que com curvas menos acentuadas, obstáculos mais leves, que é possível com patins, com skate, com bicicleta. Ellen, se procurar alguma fotinho aí de pump track. E também é outra. O nome não existia para nós, né? E é também outra de iniciação que atrai bastante criançada. Tem uma pista de pump track? Em Botucatu não tem. Não tem, né? Não. E a gente está tentando montar essa pista lá no Santa Elisa, também dentro do nosso projeto de praças mais esportes. Então, ao lado de todo o campinho de futebol, existirá pelo menos mais 2 modalidades. No caso do Santa Elisa, tá o Campo Society, tem uma quadra que a gente está finalizando e tem uma área que a gente separou lá para fazer uma pista de pump track. Essa imagem aqui é da prefeitura de Mogi das Cruzes, tá? Clarita, e nessa volta que vocês vão dar amanhã de bicicleta, você, o Rodrigo Michelin, ali na José Barbosa de Barros, aquela pista, olha lá, ciclovia ali, tá terrível ali, né? Olha que bonito. A proteção... Eu tenho por conceito, assim, tudo que a gente conseguir começar para mostrar que existe é bacana. Então lá, lembra que colocaram os tachões do lado, depois levaram para o centro, aí colocaram aquele gradil. E hoje, aquela avenida, do fluxo que ela tinha, ela diminuiu muito, né? Ouso falar, né, que talvez aqueles gradis, naquele aspecto que estão hoje, eles quase chegam a ser desnecessários, né? Então a gente tem que repensar lá. Eu tenho falado do que foi feito aqui na Floriano Peixoto, aquele amarelinho que colocaram lá. Talvez aquilo fosse suficiente para você conseguir separar os modais, né? O carro não invadir a área onde o ciclista está, porque por conceito, quando a gente tem um local bonito, ó, olha os bancos, é uma praça, é isso que a gente quer entregar lá no Santa Elisa, e também é isso que eu pretendo estimular como projeto para levar lá para a Avenida Universitária, em alguma área que a gente conseguir identificar. O Felipe veio aqui no WhatsApp falar que o pump track seria realmente muito bom, que é um passo antes de iniciar as rampas. Exatamente, é a entradinha. Não consigo ver ali se tem criança ou não, mas normalmente nessas pistas tem criança, e essa pista, sim. A característica dela é o embalo, né? Então você não precisa renovar a sua pedalada, só no embalo, no gesto técnico do movimento, você faz a rampa, a pista. Bom, com relação a essa da José Barbosa de Barros, acho que a ciclovia foi construída porque a entrada do Lajeado era ali. Então facilitava o pessoal de bicicleta para continuar lá no Lajeado, né? Tem tanto lá quanto a nova ligação, né, que foi feita entre o Parque Municipal e a parte até o Cachoeirinha, que você termina essa ciclovia da José Barbosa, você chega na rotatória, ela pode continuar reta até o Lajeado ou aí também já visitamos o local, porque quando você chega nessa avenida que leva pro Cachoeirinha, a ciclovia praticamente some, né? Então o ciclista,
E quando eu falo ciclista, eu não estou falando do Felipe, que é do BMX, a Clarita, que é do mountain bike, ciclista, que pode ser o trabalhador, a pessoa que vai passear. Quando ele chega nessa avenida, a área para ele some e ela é bem estreita. Quando chega na rotatória, é mais estreita ainda. Quando começa a subir em direção ao Cachoeirinha, aí você tem uma área lateral. Porém, nessa área que eu falei que não comporta o ciclista, você tem uma calçada gigante, bem larga. Então também já fizemos visitas lá, né, para sugerir estudos técnicos de absorver o ciclista nessa calçada, assim como na Avenida Universitária, aquela faixa central, ela passou a ser uma ciclovia compartilhada em momentos para diminuir a exposição do ciclista aos modais carro, caminhão, ele fazer parte desse compartilhado dentro da calçada. Bom, eu acho que a gente tratou de 2 assuntos bastante importantes que a gente tem que continuar colocando para o pessoal participar, para a prefeitura participar, para a Secretaria de Esportes participar e para que a gente construa uma cidade melhor para todo mundo, não, André? Sem dúvida nenhuma. O nome da secretaria já diz, né? É esporte, lazer e promoção de vida. Porque o esporte promove a vida. Então, quanto mais esporte a gente tiver, mais engajamento da prefeitura e dos esportistas, né? Porque não adianta também a prefeitura fazer tudo e não ter demanda. Quanto mais a gente tiver, mais vida a gente vai ter na cidade. Clarita, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para falar desses assuntos bastante importantes, esclarecer dúvidas, passar informações importantes para a gente. Estarei sempre à disposição, prazer estar aqui, é um prazer falar, né, de exercício físico. E sobre promoção da qualidade de vida, a profilaxia, então o cuidado para que o ciclista, o caminhante não sofra um acidente e de repente se torne um acamado, também é promoção da qualidade de vida. A gente trabalha muito nesse conceito. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.